Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Me chamo Jaqueline e sou professora de História da Educação de Jovens e Adultos. Na nossa aula de hoje falaremos sobre dinheiro. O que será que significa a palavra dinheiro? Será que a moeda que conhecemos hoje sempre foi desse modelo? Para responder essas e outras perguntas, vamos dar início à nossa aula de hoje? Vamos lá? Vamos começar? Como é de costume, vamos começar com o conceito da palavra dinheiro. Dinheiro é meio de troca, sobre forma de moeda ou nota, usada na aquisição de bens, na compra de serviços, mão de obra ou em outras transações financeiras, emitido pelo governo de cada país. Outro conceito seria nota ou moeda usada como meio de troca. Agora, nós conheceremos um pouquinho mais sobre a história do dinheiro, a moeda no nosso país. O dinheiro no Brasil colônia. O primeiro dinheiro a circular no Brasil foi a moeda mercadoria. Durante muito tempo, o comércio foi feito por meio de troca de mercadorias, mesmo após a introdução da moeda de metal. Mas a primeira moeda brasileira de fato foi o açúcar, que em 1614 passou a valer como dinheiro. O fumo, o algodão, a madeira também eram muito utilizadas com essa função. As primeiras moedas metálicas de ouro, prata e cobre chegaram com o início da colonização portuguesa. A moeda portuguesa, o real, foi usada no Brasil durante todo o período colonial. Assim, tudo que se contava em réis, plural, popular de real, o dinheiro, vinha de Portugal. Mas sua origem verdadeira era a Espanha, muito mais rica em reservas metálicas devido à maior abundância de ouro e prata em seu império. Houve até uma época, durante a denominação de Portugal pela Espanha, em 1580 a 1640, em que a moeda utilizada na colônia brasileira era o real hispano-americano, cunhado na Bolívia, em 1624. A Holanda invadiu pela primeira vez o Nordeste brasileiro. Em seu domínio, foi realizada a primeira cunhagem de moedas em território nacional, quebradas, pequenas, feitas em ouro e prata. Elas surgiram em Pernambuco em 1645. As casas fabricantes de moeda foram criadas por aqui à medida que os lugares iam desenvolvendo-se e necessitavam de dinheiro. A primeira foi a Casa da Moeda na Bahia, seguida pela do Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Quando a corte portuguesa veio para o Rio de Janeiro, por conta das guerras napoleônicas, o crescimento dos gastos por causa da sua presença e a falta de metal precioso levaram à necessidade de emissão de moeda de papel para atender o comércio. Criou-se então o Banco do Brasil e em 1810 foram lançados os primeiros bilhetes do banco no país. O dinheiro no Brasil império. Entretanto, quando Dom João VI voltou para Portugal, levou não só a corte, mas também o Tesouro Nacional. Golpe grave. As reservas bancárias da colônia reduziram-se a 20 contos de réis, ou 2.000 réis. Passou-se a emitir papel moeda sem lastro metálico suficiente,
o que ocasionou a progressiva desvalorização do dinheiro. Assim, quando Dom Pedro I se tornou imperador do Brasil, em 1822, encontrou os cofres vazios e uma enorme dívida pública. Sob o governo de Dom Pedro II, a situação melhorou um pouco, principalmente devido à produção cafeeira, que seria o centro da economia brasileira nos próximos 100 anos, e à construção de ferrovias e estradas. Em 1888, com a abolição da escravatura, completa-se parte do caminho, que seria concluído pela imigração, da formação do nosso comércio de trabalho, o que disponibilizou a mão de obra necessária para nossa industrialização. Foram evoluções imprescindíveis para o desenvolvimento capitalista no Brasil. No dia a dia, passou-se a usar o mil-réis, múltiplo do real, como unidade monetária, devido às seguintes desvalorizações. O dinheiro na República Velha. A desvalorização transformou-se num mal crônico e as crises financeiras se sucediam. O governo federal passou a ser o único responsável pela emissão do nosso dinheiro. Só em 1911 é que o dinheiro brasileiro registrou sua primeira alta no mercado internacional. Em 1906, foi criada a Caixa de Conversão para combater a crise no mercado do café, produto importantíssimo para a economia brasileira, e manter equilibrado o poder de troca da moeda no Brasil e no comércio com outras nações. A Caixa emitiu cédulas em valores que variam entre 100 mil réis e 1 conto de réis, o chamado papel ouro, porque tinha a garantia de ser trocado por moedas de ouro. Ela teve suas atividades encerradas em 1920. Mas o mil-réis se desvalorizou muito devido à Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, e ao crash da Bolsa em 1929, fato que influenciou a economia no mundo todo. Começou nesse período a crise da produção cafeeira no Brasil. Para tentar estabilizar a situação, criou-se a Caixa de Estabilização, que emitia cédulas que podiam ser trocadas por barras ou moedas de ouro. Com o intuito de formar um estoque que se tornasse o dinheiro brasileiro mais forte, a Caixa não teve êxito, pois essas crises foram tão fortes que esgotaram os depósitos e suas atividades foram encerradas em 1930. O dinheiro na Quarta República e na ditadura militar. A desaceleração do crescimento industrial ocasionado pela Segunda Guerra Mundial não impediu a consolidação na industrialização no Brasil. O ano de 1967 foi marcado pelo lançamento do Cruzeiro Novo, unidade transitória que equivalia a 1.000 cruzeiros. Em 1970, sua denominação voltou a ser apenas cruzeiro. De 1968 a 1973, o Brasil passou pelo milagre econômico, com a realização de obras e projetos ambiciosos. O PIB cresceu em média 11% ao ano, mas a renda tornou-se cada vez mais concentrada, problema que persistiu até hoje. Em 1979, ocorreu a desvalorização do cruzeiro. Durante o governo Figueiredo, quando o nosso dinheiro perdeu de uma só vez
30% do seu valor. A partir do governo de Juscelino Kubitschek e durante todo o período dos governos militares, houve um supercrescimento da dívida externa brasileira. O dinheiro da Nova República. A Nova República herdou como um dos mais pesados fardos a dívida externa e a inflação galopante, que seria alvo principal de várias medidas e planos econômicos. O governo Sarney criou o Plano Cruzado. Entre as medidas adotadas estavam a reforma monetária e o congelamento dos preços. Em 1986, entrou em cena o Plano Cruzado II. Em 1987 e 1991, foram implementados sucessivamente vários planos econômicos. Primeiro, o Plano Bresci, de julho de 1987. Em 1989, o Plano Verão, que criou o Cruzado Novo. Em 1993, já no governo Itamar Franco, a moeda foi novamente desvalorizada em 3 decimais. O cruzeiro passou a se chamar Cruzeiro Real. Em 1998, o real passou pela sua primeira grande afirmação, quando houve uma grande desvalorização da nossa moeda, devido à quebradeira de vários mercados pelo mundo, principalmente o russo e o asiático. Mas, apesar das dificuldades, o Brasil atravessava atualmente uma fase de desenvolvimento. Temos uma grande produção industrial, um mercado vigoroso e atingimos uma marca representativa no segmento de informática e tecnologia. Todavia, nosso passado colonial e escravista revela igualmente seu peso, mantendo flagrantes desigualdades sociais em nosso país e fazendo com que uma grande parte da população não participe desse desenvolvimento. Agora que vimos todo o nosso conteúdo até aqui, agora é com você. Em seu caderno, eu quero que você faça um breve relato sobre a importância do papel moeda. Você acha que o papel moeda é importante? No caso, o papel moeda, o dinheiro em espécie, ele é importante? Eu quero que você faça um breve relato sobre isso no seu caderno. Bom, e por hoje é só, nós vamos ficando por aqui, mas eu aguardo você na próxima aula, ok? E para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Tchau!